Boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem aí. Eu me chamo Arthur Siebra, estou estudando agora o doutoramento, né? Fazendo doutorado na UFC em Ética e Filosofia Política. E aí gostaria de falar com vocês, discutir, né? Será mais uma provocação. É um tema que me inquieta já há alguns anos, né? Quando eu entrei nos meus estudos em filosofia e tal. Será sobre as questões éticos espirituais, né, a partir das filosofias do período helenístico, greco-romano, né, digamos assim, e período helenístico também, engloba tudo. E para pensarmos também os dias de hoje, né, como está a filosofia nos dias de hoje, a atuação dos professores de filosofia e das pessoas que gostam de estudar filosofia e dos próprios filósofos, né, enfim, e filósofas, etc. A questão o ponto de partida, né, que eu gosto muito de pensar e estudar, e também será uma chave hermenêutica, né, uma chave de leitura, de interpretação, inclusive, no próprio estudo de filosofia, né, se a gente vai estudar um autor, uma autora, ou um período em específico, ou uma corrente filosófica em específica, né, seria pensar o seguinte, que essa filosofia, ela nos traz que contribuição para a nossa vida, né? Qual é o papel da filosofia enquanto tal, né, geral, enfim. Qual seria o papel e a repercussão dela nas nossas vidas pessoais, né? Vidas pessoais. A repercussão, inclusive, na nossa, digamos assim, cotidianeidade, né? Digamos assim, né? Em que a filosofia ela pode contribuir para isso, né? Porque a galera se pensa muito, né? As pessoas se afastam da filosofia, seja alunos ou pessoas que têm uma certa curiosidade, mas tem-se uma fama de filosofia de que é um saber inacessível para, digamos, leigos, né? Se pensa, acho que a todos nós aqui já deve ter se deparado, ou se não com nós mesmos, ou ouvindo outras pessoas a dizer, né? Rapaz, eu não quero chegar perto de filosofia nenhuma, não quero estudar, eu tenho até uma curiosidade, mas eu tô com o pé atrás porque é um tema, um saber muito complicado, né? É complexo e tal, e não dá pra mim. E tem-se essa fama muito justamente por causa das questões metafísicas e epistemológicas, os temas, né? Metafísicos e epistemologia, lógica, etc. Foi o que se ganhou fama, né, durante a história da filosofia. Ora, temos como principais representantes o grande cânone da filosofia. Seria quem? Sócrates, mas através de Platão, né? Platão, Aristóteles, Parmênides também anteriormente. Três grandes metafísicos. Depois ignora-se as filosofias helenísticas, onde se entra ali os socráticos menores, né? Os cínicos, cirenaicos, etc., megáricos, Epicuro e os estoicos, já englobando aí o fim do período grego, o início do romano, né? Ignora-se muito, né, nos debates, etc. Aí fica o neoplatonismo e toda a sua construção, né, visão de mundo, metafísica, etc. Adentra-se no período medieval, a patrística escolástica falsafar, todos pensando o ser e Deus, basicamente, né? Claro que haveria também questões éticas aí, mas o forte mesmo, que ficou conhecido, essas questões metafísicas. Mas eu queria fazer essa provocação para enxergarmos a filosofia no campo da espiritualidade.
Não estou falando de religiosidade, mas espiritualidade, né? Na repercussão que a filosofia pode ter, né? Na construção de nossas próprias vidas enquanto indivíduos, né? Estudante de filosofia, filósofa, né? Que está pensando não só temas, né? E escrevendo sobre eles, mas também construindo uma vida filosófica. A gente vê isso em todos praticamente os filósofos, né? Tem-se um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Hadot, e também o Michel Foucault também fez abordagens nesse sentido. Quando eles vão estudar os antigos, eles escolhem analisar sobre essa ótica, né? De que modo os filósofos viviam, de que modo os platônicos viviam, de que modo os cínicos viviam, de que modo os epicuristas viviam, qual é o modo de vida epicurista, qual é o modo de vida estoico, qual é o modo de vida platônico, etc, etc, né? E aí, enfim, as pessoas, né, as pessoas no geral, elas não têm essa concepção e acham que filosofia é uma coisa de outro mundo, né? Mas eu percebo que a principal contribuição que a filosofia tem a nos dar está justamente no campo da ética, no campo da moralidade, no campo da imanência das relações recíprocas entre os seres humanos, né? E na construção de nossas vidas cotidianas, né? E aí, claro, o campo da ética, ele predomina nisso. E até mesmo quando se tem uma visão de mundo, né, que aí já engloba toda uma metafísica, né, uma visão de como o mundo funciona, né, uma epistemologia também, isso haverá repercussões também no campo da ética. Ora, quando a gente vai estudar os epicuristas e os estoicos, isso é muito claro, né? Eles, primeiramente, ensinavam uma visão de mundo. Como a natureza funciona, né? Quais são os mecanismos que estão por detrás das leis, enfim, as leis naturais, etc. Como se rege o cosmos. Mas eles não estudavam isso por si mesmo, né? Que é uma tendência que a gente estudante de filosofia acaba tendo, né? Estudar o tema por si, mas não ver que repercussão isso teria, né? nas nossas vidas. Mas enfim, eles ensinavam a natureza, né, essas grandes questões das leis do mundo, etc, etc, mas pensando no quê? Em como e onde está o lugar do ser humano nesse cosmos que funciona de tal e de tal e de tal forma. Aí exemplificando no caso de Epicuro, né, atomismo, né, e aí atomismo, etc, átomos, vazio, enfim. Entra aí a questão da liberdade, a questão do clíname que os átomos têm, né, que é Epicuro, a diferença do atomismo dele de Demócrito. Tem-se esse movimento espontâneo entre os átomos e tal, e é esse movimento espontâneo que vai formar todas as coisas, né? E aí dá margem à liberdade. E aí ensina-se os temas da natureza para se pensar o nosso lugar nesse mundo, para se pensar em como devemos viver neste mundo que é regido de tal e tal forma. Aí Epicuro vai dizer uma coisa, os estoicos vão dizer outra, etc, etc. Cada um vai ter sua repercussão. E aí a gente vê nessas filosofias mais marginais, e principalmente no cinismo, nos cínicos, foi o que eu estudei no mestrado, é claro e evidente, é uma coisa assim que se mistura, entendem? Se mistura. Não é possível filosofar sem dar testemunho da sua verdade, sem dar o testemunho da sua filosofia. E como é que se dá testemunho dessa sua filosofia? No seu corpo. E o que isso quer dizer? Na forma em que você vive. Que eu e você vive. Então, a prova maior de que você está sendo coerente com uma filosofia que você discursa, com uma filosofia que você estuda e que gosta, a prova maior estará na forma como você vive essa sua verdade, suposta verdade, essa sua filosofia. E os cínicos, eu acredito, são os maiores representantes dessa mesclagem entre estudo e vida, entre teoria e prática, principalmente.
epicuristas, etc. Platão tinha isso também. Sócrates também tinha isso, né? Na medida em que você questiona os valores de uma pessoa, você está questionando a forma como ela segue a sua vida. Sócrates perguntava, meu querido, o que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é justiça, o que é amor, etc. Você vive isso que você acha que é justiça? Você acha que é realmente isso o que é justiça? Você acha coerente, etc, etc? E isso implica numa repercussão extremamente espiritual. Na medida em que ele colocava as pessoas em aporia, né? Esse desconcertamento, né? Esse negócio que nos traz uma angústia, a pulga na orelha, isso é um movimento espiritual. O primeiro passo para a gente é entrar no caminho da coerência sobre as nossas ditas verdades, né? Enfim, aí hoje em dia a gente está na academia, etc, né? Estudando, publicando artigo e tal, mas e as nossas vidas, né? Aí se separou, né? Isso foi contemporâneo. Se separou ali meados no período moderno já, etc. E até a contemporaneidade. Se separou professor de filosofia, mas não filósofo, né? Thoreau já dizia, David Thoreau, o filósofo que eu estou estudando também no doutorado. Hoje em dia, na época dele, século XIX, 1840 e uns quebrados. Hoje em dia existem professores de filosofia, mas não existem filósofos. Né? O que é que ele queria dizer com isso? Pessoas que eruditas, que entendem de Platão, de Sócrates, etc., de tudo, sabem explicar os temas, mas não constroem uma vida que, né, uma vida filosófica, um modo de vida, enfim. Aí tem gente que gosta de falar também. Existem os marxistas, né? O pessoal que estuda Marx. Isso é possível, eu estudar Freud, estudar Marx, e não necessariamente ser marxista ou ser freudiano, etc, etc. É possível hoje em dia, né? É possível. Mas antigamente não existia essa separação, principalmente nas filosofias antigas. Isso seja greco-romanas ou africanas orientais. Todas essas filosofias tinham essa mesclagem entre o que se diz e o que se vive, né? Hoje em dia aí já foi possível essa separação, mas enfim, é uma pena de certo modo, né? Então é mais uma provocação essa fala, né? Esse tema que eu gostaria de trazer, né? Aí Foucault, só para concluir, já vai dar uns 15 minutos. Foucault e Pierre Hadot, vocês pegarem as obras dele, Pierre Hadot, principalmente o que é filosofia antiga, exercícios espirituais, né? E Foucault, as últimas palestras que ele deu, os últimos seminários que ele deu antes de morrer: a Hermenêutica do Sujeito, o Governo de Si e A Coragem da Verdade, 3 obras que são transcrições dos últimos seminários que ele deu, onde ele foi estudar os filósofos antigos, né? Aí Foucault tem um conceito que é o seguinte: a estética da existência. Nesses filósofos constrói-se, enquanto se faz filosofia, ao mesmo tempo se constrói uma estética da existência, né? Ou seja, aí Pierre Hadot falou também modos de vida. Claro, ambos têm diferença, né? Cada um tem suas particularidades, mas eles entram nesse ambiente em comum de concordância, né? As filosofias da antiguidade, seja elas greco-romanas, que foram aqueles que estudaram, mas também entre as africanas, orientais, elas tinham essa mesclagem, né? Discursa-se ao mesmo tempo e que a minha própria vida é um testemunho das coisas que eu estou discursando, né? Isso, até o cristianismo primitivo tinha isso, né? Tinha isso. Enfim, aí estética da existência, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Uma vida estética, né? que envolve a sensibilidade, a construção, o seu modo de vida, enfim, e os modos de vidas, cada qual de acordo com as suas respectivas escolas, né? Existia um modo de vida estoico, existia um modo de vida de Epicuro, dos epicuristas, etc. A apartação, né, da cidade. Para concluir, é uma postura que vai estar envolvida a sua interpretação de mundo e da própria conjuntura. Aí Epicuro, num momento de guerra,
de declínio das instituições, né, de pirataria, aumento de crime, etc., né, as leis de Platão, a República de Platão, não fazia mais sentido nenhum aquelas utopias, né. Seria necessário o quê? Para as relações saudáveis, a constituição das relações recíprocas na amizade e a apartação, a separação desse modo de vida da polis que está em declínio, né? De uma política já corrupta, né? Ensimesmada, né? De pessoas que buscam glória, luxo, etc., honrarias, enfim. E aí é uma postura existencial. É isso o cerne da coisa. A filosofia, a partir de uma postura existencial, né, que vai ter repercussão. Aí fica muito difícil de você saber onde é que se separa a teoria de prática. Talvez não seja nem possível a gente... Onde é que começa a teoria? Onde é que começa a prática? Né? A gente vai ver quando vai estudar esses filósofos, incluindo Sócrates, etc. E, enfim, filósofos modernos como Spinoza, Montaigne, Nietzsche também, enfim, a gente pode perceber, é uma chave de leitura para a gente perceber os autores e autoras que a gente está escolhendo. Eita, para a gente pensar como era a vida desse filósofo ou dessa filósofa que eu estou estudando. Se for fazer um mestrado, uma pesquisa, um doutorado, etc. Como é interessante a gente pesquisar a bibliografia, a biografia dessas pessoas, para a gente ver como eles viveram, entendeu? Como é muito interessante. E isso é bem explícito nos filósofos da antiguidade. E em alguns modernos, enfim. Não acadêmicos, de certo modo, né? Então é mais isso, essa provocação, né? A filosofia, aí uma coisa que Pierre Hadot falava, a filosofia como exercícios espirituais. Cada filósofo, eles tinham exercícios espirituais, né? A questão das virtudes, das regras de vida, né? A temperança, etc, etc. Enfim, para não me estender mais, no fim das contas são exercícios espirituais que os filósofos faziam com seus alunos, com seus discípulos, seja nas discussões, etc, né? No debate, né? E aí eles tentavam aplicar na própria vida. Pronto, 17 minutos, deixar mais uns 3, 4 para discutirem, né? Mais essa problemática que eu gostaria de trazer a vocês como provocação, né? Essa chave de leitura, essa filosofia que a gente está estudando, ela tem algo que pode repercutir em nossa alma, né? Em nosso espírito e, por fim, no modo como a gente vive nossa própria vida, né? É basicamente isso.